Nas páginas do Novo Testamento, um cego é curado milagrosamente por Jesus Cristo, na cidade de Jericó. Mas quem é esse homem? Bartimeu, filho de Timeu. Quem é Timeu? E na ocasião Jesus Cristo estava entrando ou estava saindo da cidade de Jericó? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oséias e você está no canal Descubra e Explore. Você conhece a história do cego Bartimeu, citado no Novo Testamento da Bíblia Sagrada? Nesse vídeo nós vamos analisar cada detalhe dessa história e vamos tentar entender essas dúvidas que surgiram. Também vamos falar do historiador Flávio Joséfo, um historiador judeu que viveu nos anos 38 a 100 depois de Cristo. Vamos ao vídeo? No Evangelho da Bíblia Sagrada, nos livros de Mateus, Marcos e Lucas, a gente vamos encontrar a história deste cego. A história vai nos dizer que este homem vivia na cidade de Jericó. Ele ficava ali na entrada da cidade a pedir esmola para as pessoas que entravam. Vamos ler o que está escrito aqui em Marcos 10, versículo 46 ao 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas a ele cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e a seguir Jesus estrada afora. Então no livro de Mateus, a gente vamos encontrar essa citação, que 2 cegos foram curados. Em Marcos, a gente vai ter a citação de um cego que foi curado, e ali a gente tem essa principal informação, que ele era filho de Timeu, que o nome Bartimeu significa filho de Timeu. Na ocasião também, Lucas também escreveu, porém, Lucas vai nos contar, nos relatar, que Jesus Cristo estava se aproximando-se da cidade de Jericó. Porém, Mateus e Marcos vai nos dizer que ele estava saindo da cidade de Jericó. Aí então temos mais um detalhezinho que a gente tem que analisar nessa questão. Vamos lá? Essa história é citada no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Porém, Mateus vai nos relatar que na ocasião foram 2 cegos curados. Então aí a gente já se depara com uma situação um tanto complicada, mais fácil de entender. Na verdade, Mateus ele vai completar mais ainda essa história. Na ocasião, foram 2 cegos curados. E um desses cegos era realmente esse cego que a gente vamos falar desse vídeo, Bartimeu, chamado o filho de Timeu. A questão em si que a gente estamos analisando agora, como você sabe, uma história acaba completando a outra história. Então a gente já sabe que na ocasião foram curados 2 cegos. A diferença é que Marcos aqui conta a história em especial deste homem filho de Timeu, e agora Mateus e Marcos conta a história de 2 cegos. E desses 2 cegos, um deles era Bartimeu. Então o que acontece? O filho de Timeu. Então o que acontece? E aí agora tem essa questão também da questão que conta entre Jesus estar saindo da cidade ou se aproximando da cidade. Porque Mateus e Marcos vai nos dizer que Jesus estava saindo da cidade de Jericó. Enquanto Lucas vai nos dizer que Jesus estava aproximando-se da cidade de Jericó. Para essa questão não é muito difícil a gente entender. Se a gente analisar a história com detalhe, a gente analisar a história com carinho, a gente vamos entender a seguinte situação. Analisando ao fundo essa história,
a gente vamos descobrir que a cidade de Jericó, havia duas cidades de Jericó. Nós tínhamos a antiga cidade de Jericó e nós tínhamos a nova cidade de Jericó nos tempos de Jesus Cristo. Então o que acontece? A antiga cidade de Jericó fora uma cidade, aquela cidade, para quem acompanha as histórias bíblicas, conhece. Aquela cidade que fora destruída pelos israelitas no comando sobre o comando de Josué, como Josué na liderança. Então a antiga cidade de Jericó era essa cidade a qual os israelitas invadiram e a tomaram e a destruíram. E agora a nova cidade de Jericó, essa cidade ela fora reformada por Herodes e seu filho. Então temos a seguinte questão aqui que nós temos que se analisar. Veja essa imagem aqui da cidade de Jericó atual, não a cidade de Jericó do tempo de Jesus Cristo. Então vamos imaginar que essa parte azul da imagem seja a cidade de Jericó antiga, a qual os israelitas a tomaram e a destruíram. E agora, aonde está essa parte aí que tem essas casas, esses prédios, seja a nova Jericó. É bem importante frisar isso antes para os críticos não virem me criticar aqui nesse vídeo. Esta imagem é da nova Jericó de agora. Então vamos lá. Se você for entender, você analisar bem essa imagem, como você está vendo aí, Marcos e Mateus, ele está falando que Jesus está saindo de Jericó. Ou seja, ele está citando a antiga Jericó, aquela Jericó que fora destruída pelos israelitas. Porém, Lucas está dizendo que Jesus está se aproximando de Jericó, ou seja, ele está saindo da cidade antiga de Jericó e está se aproximando da cidade de Jericó. Porque Lucas, ele não fora um discípulo de Jesus. Ele veio saber dessa história depois. Então, quando ele teve acesso a essa história, e ele também relatou, ele escreveu um evangelho, então já tinha Nova Jericó. Então, se você analisar bem nessa imagem, você vai ver que todas as informações levam a um só caminho, a cidade de Jericó. Então, se você está gostando dessa história, se você curte esse tipo de histórias antigas, peço que você, para me dar uma força, dê um joinha, dê um like, para que o YouTube também entenda que esse é um conteúdo relevante e possa estar indicando também para outras pessoas. Vamos continuar no vídeo. Também nessa história nós temos um fato interessante aqui para a gente estar analisando. Existe uma história contada fora da Bíblia, que vai contar agora para a gente poder entender a questão deste homem em especial aqui no Evangelho de Marcos, que vai citar que ele era filho de Timeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Nós temos dois grupos de pessoas. Vou explicar a ideia e o raciocínio desses dois grupos. O primeiro grupo vai defender que este cego seria filho de um homem chamado Timeu, como o próprio Marcos está afirmando que ele era filho de Timeu. Esse grupo vai afirmar que Timeu era um general do exército de Israel, aposentado, que veio se tornar um grande comerciante. E devido ele se revoltar ali contra o domínio de Roma sobre Israel, ele veio liderar ali uns povos ali revoltosos contra o domínio de Roma. Então ali essa história vai dizer que este general fora morto pelas autoridades romanas. E este homem que foi curado nessa ocasião era filho dele e era criança. E na ocasião, as autoridades romanas furaram os dois olhos desse garoto para mostrar para as pessoas o que aconteceria a quem se opôsse ao domínio romano, às autoridades romanas. Então, eles defendem a ideia de que aquele cego seria um testemunho vivo ali na cidade de Jericó, de quem se opõe à autoridade romana. E também para que esse homem não venha crescer e se vingar também a morte do seu pai. Então, essa ideia é tirada, quem defende essa tese, essa ideia, as pessoas dizem que eles encontraram essa informação no livro de Flávio Joséfo. Esse historiador, Flávio Joséfo, que viveu no ano 38
a 100 depois de Cristo, ele era um historiador muito conhecido ali na região. Ele contava em especial a história do povo judeu, o povo hebreu, aquele antigo povo lá da Bíblia do Antigo Testamento, o povo de Israel. Então o que acontece? Alguns textos foram tirados de um livro chamado Contra Apio. Eu vou citar aqui para você e vou mostrar na imagem o primeiro texto que vai citar um homem chamado Timeu, onde essas pessoas defendem a ideia desse Timeu que Flávio Joséfo cita aqui no livro dele, seja o pai desse cego. Veja bem essa parte aqui. Muitas injúrias contou Timeu em suas histórias. Esse trecho foi tirado do livro Contra Apio, parte 24. Temos outra parte também que você vai estar vendo aí na imagem desse mesmo livro. Diz assim o texto, a parte final do texto aqui, a parte B, na parte final, diz assim: Timeu acusa a Eforo, e os mais recentes acusam a Timeu, e todos juntos a Eropoto. Eu acho que é essa a pronúncia. Então o que acontece? Como você viu aí nesses dois textos que a gente acabou de ler, nenhum dos textos Flávio Joséfo vai dizer que Timeu citava injúrias ou contava mentiras. E no outro texto vai dizer que Timeu acusava alguns homens ali e outros homens acusavam Timeu. Então, quem defende a ideia que Timeu, esse homem citado aqui na história do Flávio Joséfo, era o pai deste cego, se baseia de acordo com esses textos. Porém, nós temos outro grupo de pessoas que não acreditam na história deste Timeu, da história de Flávio Joséfo, ser, de fato, o pai desse cego curado na ocasião. Porque, como você viu aí nesse texto, as informações são muito vagas. Então, não tenho nenhuma informação dizendo que ele era pai de um garoto cego ou coisas do tipo. A informação aí apenas é que ele contava injúrias e a outro texto falava que ele trocava acusações com outros homens. Então, o grupo de pessoas que defende a ideia desse homem não ser, de fato, o pai desse cego curado na ocasião, é por conta disso, que a gente não tem muitas informações assim concreta provando isso. E você, o que você acha? Deixa aqui no comentário se você acredita nessa história que esse Timeu citado nos livros de Flávio Joséfo seja realmente pai desse homem que fora curado por Cristo. Se essa história que ele era um general, todas essas coisas, se era verdade. Ou você é do grupo que não acredita que este homem seja de fato pai desse homem que fora curado na ocasião. Deixa aqui nos comentários, vamos tentar debater, vamos tentar discutir de forma amigável, né? Não estou aqui querendo criar nenhuma polêmica, nenhum problema com as pessoas que acreditam na história deste homem ser o pai desse cego, e também não quero criar nenhuma polêmica a respeito das pessoas que não acreditam ser este homem pai desse cego. O fato aqui que eu quero trazer para você, deixar bem claro, é que este homem, ele foi curado por Cristo. Isso aí é fato, isso é o fato concreto, isso é a história que eu quero trazer para você. Estamos aqui nesse canal para analisar a história e contarmos história. Então, o que você acha dessa história? Deixe um comentário aqui embaixo pra gente tentar dialogar. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, fatos da nossa história antiga, fatos da nossa história nos tempos de hoje, fatos curiosos, assuntos gerais, e você não quer perder nenhum desse tipo de conteúdo aqui no meu canal, peço para você, se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no meu canal. Compartilha aí com o seu amigo, de repente, que curte também esse tipo de conteúdo, esse tipo de história, beleza? Então, se você ficou comigo até aqui, Deus abençoe sua vida, muito obrigado. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Valeu!